Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler contigo uma cajadada firme de João. Vamos lá em Lucas 3. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro e se você puder, leia porque é espetacular. Mas eu quero ler contigo a partir do versículo 7, vou ler do 7 ao 10 e depois eu vou ler mais alguns versículos desse capítulo de Lucas 3. Vamos lá. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: raça de serpentes, o que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? João é demais. É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Glória a Deus por essa cajadada master de João. João, a gente já sabe quem é, né? A voz do que clama no deserto. João, primo de Jesus, nasce 6 meses antes e vem iniciando o seu ministério antes de Jesus iniciar o dele. Então, João vem preparando o cenário, pregando o arrependimento. Eu acho interessante porque João passou todo o período em que ele ficou um tempo no deserto, era um cara esquisitão e tal, mas ele pregava a mesma mensagem todas as vezes. Todas as vezes que João ia pregar, ele abria a boca, ele falava sobre a mesma coisa. E a gente chega na igreja, vai ler o mesmo versículo que leu 4 semanas atrás, fala, mas eu já li isso daqui, eu já ouvi sobre isso. Pois é, João pregava a mesma mensagem. Qual que era a mensagem? Arrependam-se, 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 é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Ó, o tempo está acabando, arrependam-se. Era essa a mensagem que João pregava o tempo inteiro. Nesse cenário aqui, João tá lá batizando a galera, batismo de arrependimento no Rio Jordão. E aí parece que virou modinha, igual acontece hoje em dia, né? Alguns lugares assim que se dizem igreja tem virado modinha. Eu não tô aqui para criticar ninguém, estilo de ninguém, até porque o pessoal zoa muito, né? Porque a minha igreja é de parede preta, mas é misturada com pentecostal, então eu sou muito zoada pelos meus amigos, mas enfim, não tô aqui definindo nada, mas você sabe, você vê por aí que existem muitas pessoas que dizem que são cristãos, né? Que viram um lugar de lucro nisso e acabam dividindo suas vidas, né, entre o santo entre o sagrado e o profano. Alguns cantores famosos, né, de músicas muito chatas, inclusive, dizem-se cristãos e vivem uma vida completamente longe do que o cristianismo ensina. Mas o que João está dizendo aqui? Vamos esmiuçar isso aqui. Ele está falando sobre um estilo de vida. Eu falo muito aqui sobre isso, que é a santidade. A santidade é um estilo de vida, é um jeito que você resolve viver longe do que te afasta de Deus. Então você toma essa decisão. Eu estava à mesa com os amigos conversando, eles vieram de outro país, moram lá, e aí a gente estava conversando sobre algumas coisas. Eles não professam a mesma fé que eu, mas a gente se dá muito bem há muitos anos. E aí a gente estava ali matando a saudade, conversando, e eles fazendo algumas perguntas, né? E eu pontuando algumas coisas a eles sobre os meus votos, sobre os meus posicionamentos. E é sobre isso, assim. Eu não abro mão dos meus valores para agradar ninguém. Então, se for perguntada, eu vou me posicionar, e se eu tiver abertura para falar, eu vou falar e vou explicar e a pessoa vai entender. Então, acerca desse meu momento que eu tô vivendo, das escolhas que eu tenho feito, dos votos que eu tenho feito, eu tenho ensinado acerca disso para as pessoas, porque é um estilo de vida que eu escolhi viver, um estilo de vida que me posiciona próximo de Deus, porque eu entendo que é o que a Bíblia define como um verdadeiro cristianismo, mas ninguém é obrigado a seguir o que a Fernanda faz. A Bíblia diz o que tem que ser feito.
daí você vai tomar as decisões se você vai querer seguir ou não. Mas fato é que teve uma época, e ainda acontece muito, de pessoas, não, eu sou cristão, não, eu sou cristão, mas eu sou legal. Porque o cristão chato é o cristão da Bíblia, é o cristão que se posiciona em santidade. E é o que João está chamando a galera para fazer. Gente, meu Deus. E é o que João está chamando a galera para fazer. Galera, não adianta vocês virem aqui tomar um banho, não. Não adianta só molhar a pele de vocês, não. O que eu preciso de vocês é posicionamento. E ele vem trazendo isso depois. A gente leu do 7 ao 9. Aí no 10 a galera pergunta assim, a multidão lhe perguntou, perguntando para João, e o que devemos fazer então? O pessoal estava sedento por uma mudança realmente de vida. E aí, abrindo um parêntese, a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas estão sedentas, estão buscando mudança de vida e acabam errando nos caminhos, escolhem coisas muito loucas para tentarem viver uma vida transformada, mudada. A gente viu por esses últimos dias uma menina polêmica, não vou citar o nome dela, mas você vai entender. Ela era atriz de filmes adultos e aí resolve dizer que é crente, é a moda que eu te falei. Mas ela, não sei por que cargas d'água, não sei se decepcionou-se com a liderança, não sei o que aconteceu, porque eu também não fui a fundo nessa história. Ela retorna. A palavra diz que quando a gente tem a casa limpa e varrida, os demônios saem, eles ficam rondando por aí, procurando um lugar para se abrigar. Quando não encontram, eles lembram da casinha. Vamos voltar, vamos ver se lá como é que tá, se tá limpinho, se tá vazio. Encontrando a casa vazia, eles retornam e retornam com mais 7. Então o último estágio dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. A própria Bíblia diz isso. Eu vou procurar e vou botar a referência aqui embaixo, que agora eu não me lembro exatamente onde é que tá. Mas fato é que ela esteve aqui, veio para cá. Mas sustentar essa vida aqui de santidade tem 3 parâmetros que, se você não cumprir, você não consegue: oração, palavra e jejum, para anular a carne. Então ela não cumpriu com algum desses. Por quê? Por que eu afirmo? Porque ela saiu daqui veio pra cá. Não, porque agora eu sou crente, porque agora Cristo mudou minha vida e chorou nos programas de TV e fez e aconteceu. Não sustentou, voltou. Quando voltou pior. Porque agora ela faz filmes adultos com o próprio filho. Agora ela tá fazendo pactos, bebendo sangue. Agora, olha como piorou. Ela estava procurando uma mudança de vida. Só que sustentar uma vida com Cristo não é para amador. Fernanda, o que você está querendo dizer com isso? Que você tem que se posicionar mesmo, que você tem que querer muito. E é o que João está explicando para essa galera. Gente, tomar um banho, dizer que se batizou, não é o bastante. Precisa mudar, transformar-se. Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2 que a mudança começa onde? Aqui, que é a metanoia. E a gente não consegue sozinho, a gente precisa do Espírito Santo para fazer essa mudança na nossa cabeça, beleza? E aí o pessoal tá perguntando aqui para João, o que a gente faz então? E aí ele vem explicar. Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém, ele disse. E façam o mesmo com a comida. Opa! Generosidade? Fazer com o outro o que você gostaria que fizessem com você, a empatia, olha aí o estilo de vida. E alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: nada de extorsão, cobrem apenas o que a lei exige. Olha o estilo de vida. Você ser íntegro e reto. Depois vem: e os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? João respondeu: nada de violência, nem de chantagem, e estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar atenção ao pregador, e eles perguntavam: será que João é o Messias? A fala dele é diferente do que a gente vem ouvindo. Será que esse é o prometido de Deus? Será? E aí João depois vai explicando que não, que tá vindo aí, que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés desse que é o Messias, o nosso Senhor Jesus. Mas pra gente concluir o nosso raciocínio de hoje, a gente não tá falando só de você dizer que é crente, só de você ir aos cultos domingo. A gente não tá falando aqui de você tomar um banho no batismo. Nós estamos falando aqui de uma transformação. Libras, a doida, eu tô falando português e tô sinalizando. Isso é um ponto positivo para quem é estudante de Libras, enfim, como eu. Mas
O que a gente quer é que as pessoas entendam o que João queria e o que eu quero de você também. É uma mentalidade transformada para o que realmente importa. Não importa se sua igreja é de parede preta, se sua igreja é de parede rosa, vermelha, a placa da tua igreja, se vocês se vestem assim ou assado, se no altar não pode camiseta ou pode boné, isso não importa. O que a gente está falando aqui é sobre um estilo de vida íntegro e reto, pautado na palavra e no que a palavra nos orienta. O que João falou aqui, ele estava falando basicamente sobre alguns dos mandamentos. Não roubar, né? Você amar o outro como você ama a si mesmo, é doar, é dar, é ser generoso, altruísta. Então ele está falando aqui sobre os mandamentos que Deus estabeleceu lá no Êxodo, lembra? Quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, papapá, é disso que João está falando. Uma mudança efetiva de comportamento, de atitudes, de ações, de reações. É isso que vai fazer com que você dê frutos. E quando a gente olha para alguém que está dando fruto, a gente logo reconhece a pessoa não precisa nem falar nada. Eu ouvi uma frase certo dia, num dos devocionais que eu acompanho, de uma amiga minha, e ela falou que na adolescência ela ouviu essa frase e levou para a vida inteira, e agora eu carrego também. Gerou um fruto. Chegou até mim e agora eu tô trazendo para você. Viva Jesus. Se for preciso, pregue. Olha isso. A sua vida vai revelar a quem você pertence. É muito simples, a gente complica. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que esse estilo de vida não é prioridade ou exclusividade de uns ou de outros. Está disponível para todos quantos quiserem. Basta você pedir ajuda a quem vai te ajudar efetivamente a se manter nesse estilo de vida íntegro, reto, em santidade, se afastando de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Também quero muito que você entenda que você consegue. Essa coisa de, mas isso aqui eu não consigo abandonar, mas isso aqui não tem como, mas isso aqui eu já faço há tanto tempo, ninguém sabe. Deus viu, Deus ouviu. E Ele quer de você sinceridade. Pode dizer para Ele que você não consegue. Seja sincero e Ele vai te ajudar. E por último, mais ou menos importante, vale mais agradar a Deus do que aos homens. Talvez seu novo estilo de vida vai te tirar de algumas rodas, vai te afastar de algumas pessoas, de algumas companhias, de alguns interesses, não sei. Mas fato é que Ele supre todas as nossas necessidades nele mesmo. Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Então, opte por Ele, escolha por Ele hoje, porque hoje é o dia propício para você fazer essa escolha e tomar a melhor decisão da sua vida. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa palavra, por iniciarmos nossa semana comercial falando do Senhor, o meu assunto preferido. Que seja assim no coração e na mente dos meus irmãos também. Muito obrigado por essa oportunidade riquíssima de estar aprendendo, relembrando alguns fatos da Tua Palavra que vão nos levar cada vez mais ao entendimento da nossa necessidade de Ti. Obrigada, Papai. Cuida de nós nesse dia, livra-nos de todo e qualquer mal pelo caminho, abençoa nossos filhos e filhas, esposos e esposas, esteja perto. Se o Senhor não for, não nos faça sair do lugar, porque nós dependemos da Tua companhia, da Tua presença. É ela que nos abastece de tudo que a gente precisa, ela nos basta. No nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas aos Teus cuidados, nossa mente e coração, que essa palavra faça sentido para nós e possa ser vivificada em nós através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado. E no nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil conseguir, não tem problema. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!